Uma boa noite a você, que a paz do Senhor esteja com a sua vida. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma reunião de oração e devocional na palavra desse Deus que é poderoso, que é bendito e misericordioso para com as nossas vidas. Você é muito bem-vindo a partilhar conosco a sua experiência, a enviar os seus pedidos de oração, a agradecer a Deus também e, quem sabe, contar as bênçãos que o Senhor já tem derramado na sua vida. Junte-se a nós, chame seus amigos, chame seus colegas e irmãos, para todos juntos louvarmos a esse Deus com as nossas orações e também com a palavra do Senhor, que sempre edifica as nossas vidas. Deus tem abençoado as nossas vidas, isso é fato. E se eu e você estamos aqui, é com o coração repleto de alegria, de amor e de gratidão para com esse Deus, que é rico e poderoso em nos abençoar e também nos dar a vida eterna. Qual o seu motivo de oração? Qual é a sua esperança? O que você deseja compartilhar conosco para que juntos oremos com Deus? Escreva nos comentários desse vídeo e todos juntos vamos buscar a esse Deus em oração. Ó Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, te damos, Senhor, todo o nosso coração em gratidão, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, nosso refúgio, a força que nos salva, Senhor. Ó Deus, quando invocamos o teu nome, temos a certeza de que todas as adversidades da nossa vida caem por terra, Senhor, os nossos medos, ó Deus, as preocupações e ansiedades que tantas vezes nos cercam. Nós nos sentimos aliviados delas, Senhor, porque olhando para Jesus, olhando para o nosso Salvador, nós temos a certeza, Senhor, da vida eterna. Nós temos a segurança de que haveremos de entrar no teu reino celestial e habitar nele para todo sempre, Senhor. Que esperança bendita, que alegria, Senhor, incomparável essa. É saber que Jesus nos salva, nos resgata e nos dá um novo coração. Ó Deus, com essa alegria iniciamos mais uma reunião de oração. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Os nossos irmãos estão escrevendo para nós, ou já escreveram, os seus pedidos de oração a Deus, mas o Senhor já os conhece muito bem, Senhor. E cremos que o Senhor já está agindo na vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, Senhor. Ó Senhor, restaura em Ti a confiança, Senhor, a certeza de que o Senhor nos ama, de que o Senhor nos acolhe como filhos, de que o Senhor guarda os nossos caminhos, Senhor, e nos ensina a viver em conformidade com a Tua verdade e com a Tua palavra, Senhor. É isso que desejamos, é isso que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você é muito bem-vindo a participar conosco dessa reunião de oração, a compartilhar para os seus amigos, a divulgar a palavra do Senhor, palavra essa que você crê e confia atentamente a sua esperança. E nós hoje, meus irmãos, com a graça de Deus, vamos dar início a uma nova série de estudos que nós demos o nome de Mais que Vencedores. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa série de estudos tem por base o que o apóstolo Paulo nos ensina pela sabedoria de Deus na sua carta aos Romanos, nos capítulos 7 e 8 dessa epístola. Nós vamos, começando neste mês de março, até o final do mês de junho, estar apresentando para os irmãos algumas devocionais expositivas dos textos bíblicos que se encontram nesses dois capítulos, que nos apresentam a vitória maior de todas, a grande vitória que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo, a saber, a nossa salvação. Nós vamos entender
o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito. Por que que eu e você podemos dizer que Deus já nos deu a vitória e nos fez assim mais do que vencedores em todas as coisas por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor? É relevante olharmos para isso. É importante estudarmos a palavra de Deus ponto a ponto para a gente entender no que consiste a nossa libertação, a nossa salvação, a graça de Deus que nos capacita a entender tudo isso e nós realmente compreendermos essa vitória nos dada por Deus. É isso que traz segurança e paz aos nossos corações, especialmente nesses dias em que nós estamos vivendo. Portanto, eu quero convidar a você agora a abrir a palavra de Deus e nós vamos ler com muita alegria e louvor ao Senhor o que o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Romanos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4. Abra sua Bíblia, vamos entender no que consiste essa vitória que vem de Deus, à medida em que vamos lendo esses 2 capítulos da Bíblia e estudando a palavra de Deus para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Diz assim o texto de Romanos 7, de 1 a 4. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Que belas palavras, não é isso? Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus queridos amigos e irmãos, a carta aos Romanos, ela expõe o Evangelho na sua essência. Nos 3 primeiros capítulos deste tão importante livro da Bíblia, o apóstolo Paulo demonstra a maldade humana, fruto do pecado. No primeiro capítulo ele diz que a ira de Deus se manifesta dos céus contra os homens perversos que detêm a verdade pela justiça. O homem não pode se desculpar, uma vez que Deus se revela por meio de todas as coisas que foram criadas. É dito ainda que Deus gravou a sua lei na mente humana, concedendo a todo ser humano em geral inteligência suficiente para perceber e discernir que há um Deus todo-poderoso acima da sua criação, distinto da sua criação, que pode ser compreendido por qualquer pessoa. No entanto, Paulo nos diz que o homem se desviou da verdade. Ele mergulhou no seu próprio pecado, criando ídolos de todo tipo, alguns deles como forma humana, outros como forma de animal, a saber, como quadrúpedes e répteis e toda sorte de idolatrias, desde o princípio dos tempos. É por isso que no capítulo 3, Paulo retoma as palavras do salmista e diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Contudo, Romanos também nos fala da justificação. Deus, pela sua imensa graça,
e infinita misericórdia, não nos deixou à mercê da perdição, mas por meio de Cristo, ele nos reconciliou consigo mesmo, mediante o sacrifício vivo do seu próprio Filho, lançando sobre ele toda a sua justiça, e por isso é que nós dizemos que Deus nos justificou, perdoando os nossos pecados e nos aceitando por meio de Cristo como justos. Conforme o capítulo 4 de Romanos, essa justificação se dá mediante a fé e não por merecimento humano ou direito de nascença, como, por exemplo, ser pertencente ao povo de Israel. Não. A justificação de um crente se dá unicamente pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos capítulos 5 e 6, Paulo começa a falar sobre os frutos dessa justificação. O que a justificação pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, traz como consequências e bênção para a vida dos crentes. No capítulo 5, Paulo nos fala da paz com Deus, dessa paz que eu e você podemos desfrutar sendo reconciliados com o Pai de Jesus Cristo, e também nos fala da santidade. Capítulo 6, de Romanos, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então ele exorta aos crentes a viverem em santidade diante do Senhor, porque o fruto da justificação consiste em paz com Deus e consiste em santidade. E agora no capítulo 7, em que nós vamos nos debruçar, Paulo acrescenta mais um fruto, mais um resultado bendito para a nossa vida, eu e você que somos justificados, que consiste na liberdade que Deus nos dá da escravidão da lei, que nada mais é do que a gloriosa liberdade desfrutada pelos filhos de Deus, uma vez justificados por Cristo. Então Paulo começa a responder algumas perguntas feitas por aquela comunidade, aquela igreja em Roma. Para que propósito nós fomos libertos da escravidão da lei? No que consiste essa liberdade por meio de Cristo? E é então que Paulo escreve o capítulo 7, a fim de nos apresentar o tema livres da lei, mas cativados por Cristo. O crente mais que vencedor, aquele que é vitorioso em Jesus, ele é, antes de mais nada, livre da lei, porém totalmente cativado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é isso que Paulo diz nesses 4 primeiros versículos que nós lemos. Ele diz no primeiro versículo: meus irmãos, porventura, por acaso, vocês que conhecem a lei, ignoram que a lei de Deus tem domínio sobre toda a vida do homem? Ou seja, antes de mais nada, Paulo explica que o crente justificado em Cristo, veja bem, ele ama a lei de Deus. Ele tem prazer na lei do Senhor, e cada palavra da lei para um crente justificado é doce como mel. Qualquer dúvida sobre isso é facilmente tirada com a simples leitura do Salmo 119, que fala com muito amor e profundidade sobre as maravilhas da lei de Deus. Vamos dar alguns exemplos. Lá no Salmo 119, o salmista diz: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Lá ele também diz: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Olha que coisa bonita que a gente tira do Salmo 119. Para o salmista, a lei de Deus
é a expressão da sua imensa sabedoria, da bondade de Deus e da vontade misericordiosa que Ele tem para com seus filhos, para com seu povo, para comigo e com você. O problema que Paulo enfrenta aqui, meus irmãos, no entanto, é que o termo lei, cumprir a lei, obedecer a lei, estava sendo usado num sentido errado, sendo deturpado pelas lideranças religiosas judaicas. Estava sendo usado religiosamente como indicativo de um código que o crente tem que aderir com o objetivo de obter a sua salvação. Isso sem contar que os próprios líderes religiosos judaicos, na sua maioria, se não todos, se esqueceram da lei original de Deus e passaram a praticar as suas próprias tradições orais. Foi sobre isso que, por exemplo, nosso Senhor Jesus advertiu em Mateus 15:6, dizendo: vocês anularam e invalidaram a palavra de Deus por causa da sua tradição, ou seja, a lei que foi feita por Deus para ser algo doce como mel, os mandamentos do Senhor, era totalmente deturpado, e isso era um jugo, um peso insuportável para a vida das pessoas. Então o propósito de Paulo com isso é dizer aos crentes de Roma o seguinte: meus irmãos, vocês estão livres desse jugo errado que está sendo colocado sobre vocês por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Paulo está falando para crentes, irmãos, alguns deles vindos do judaísmo, portanto, conhecedores da lei, e para tanto ele utiliza uma ilustração que é perfeitamente fácil de entender para aqueles crentes que foram criados com toda a sabedoria do Antigo Testamento. E aí então Paulo ilustra essa liberdade do jugo da lei para uma vida com Cristo mediante essa ilustração da mulher casada. No verso 2, ele diz assim: a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morre, ela fica desobrigada da lei conjugal, de forma que essa mulher é considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morre, a mulher está livre e não será considerada adúltera se casar novamente. Ou seja, qualquer pessoa criada no Antigo Testamento, versada na lei e nos profetas, compreenderia essa metáfora. A Escritura deixa claro que o casamento é um compromisso solene e é para toda a vida. Diz lá o livro de Gênesis, um texto que muitos de vocês conhecem: deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nesse caso, se o esposo ainda é vivo e a mulher o rejeita, se casando com outro, a lei de Deus é clara, ela é adúltera. Porém, o casamento não se estende para além da vida, de modo que se o esposo morre, não há lei que impeça a mulher de se casar novamente. É até que a morte os separe. A morte dissolve tanto o laço matrimonial, como também dissolve a obrigação legal. Agora, veja que coisa interessante. Paulo pega esse exemplo para dizer que quando um crente se envolve com Cristo, ele morre para essa exigência da lei. E é isso que ele diz no verso 4. Ele diz assim: assim, meus irmãos, também vocês morreram relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, que é o próprio Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que vocês e nós, Paulo se inclui nessa fala, frutifiquemos para Deus. Olha que coisa bonita. Foi por meio do corpo crucificado de Cristo que o nosso débito para com a lei de Deus foi completamente
quitado. De modo que, como resultado disso, os crentes morreram para a lei, tendo sido plenamente paga a conta devida à lei de Deus. É importante notar que foi o próprio Deus que planejou isso e levou esse plano a dar certo. Cristo morreu e ressuscitou, anulando o escrito de dívida que, com base na lei, havia contra nós por causa dos nossos pecados. Foi Deus que, tendo nos amado, não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por todos nós. Portanto, meus irmãos, quando nós falamos em liberdade cristã, ou liberdade da lei, nós estamos nos referindo a uma vida livre em Cristo e nunca fora de Cristo. E de uma forma em que a lei de Deus, na sua essência espiritual, permanece viva e cumprida em Cristo Jesus e aplicada aos nossos corações em cada gesto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Isso tudo, Paulo diz, tem um propósito definido pelo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é que nós frutifiquemos para Ele, por meio de boas obras, de atitudes, de desejos, de palavras, tudo isso sempre direcionado para a glória de Deus. Quando lemos esse texto da Bíblia, ficamos com a sensação, irmãos, que Paulo escreve com emoção essa parte de Romanos como alguém que realmente experimentou a graça de Deus sendo libertado de uma cegueira espiritual errada que anulava o sacrifício de Cristo no coração. Não é isso? Paulo se inclui com tanta profundidade, falando provavelmente com lágrimas nos olhos e percebendo que a vida cristã não se trata de uma religião pesada, mas sim de uma responsabilidade comprometida com Jesus, de forma graciosa, cheia de amor e de misericórdia da parte de Deus. Deus mostrou ao apóstolo Paulo que a vida que Jesus nos dá não se trata, meus irmãos, de cumprir regrinhas moralistas de vida, ou da gente se achar superior porque fazemos coisas boas ou somos comprometidos com trabalhos religiosos. Não, nada de bom que fazemos se compara ao que o Filho de Deus fez na cruz por amor a nós. As Escrituras revelam que a lei de Deus é santa e cada mandamento que há na lei de Deus é justo, bom e perfeito. Pare para pensar nisso. Imagine o mundo como seria sem que Deus nos desse o 6º mandamento, que diz: não matarás. Imagine o quão pior seria o mundo sem esse mandamento. Seria difícil, não? Pois é. Vemos que a lei de Deus padroniza a vida, comunica a sabedoria divina, estabelece até mesmo bases para a sociedade, para as relações humanas, para que os indivíduos, para que o ser humano trate uns aos outros com justiça e misericórdia, e principalmente nos mostra um Deus que não se contenta com o mal, com o pecado, com o erro humano. A lei de Deus é santa, justa e boa. Porém, a função da lei de Deus nunca foi salvar o homem, mas apenas tornar o homem culpável diante da lei de Deus. E foi assim desde o princípio. Nunca a lei de Deus se prestou a salvar, mas sim a graça bendita e poderosa desse Deus é que nos salva por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, em quem eu e você devemos voltar o nosso coração com fé e arrependimento. Não é isso? Israel se esqueceu dessa verdade durante a sua história e muitos rejeitaram a Cristo Jesus como Messias.
O apóstolo Paulo, com esse texto, então, ele põe o machado da verdade nessa questão, dizendo: Cristo é suficiente para a salvação do homem. Vocês que estão em Cristo, vocês estão mortos, não para a espiritualidade boa da lei, mas para o castigo que vem da lei, porque este castigo foi infligido a Jesus, e vocês que estão em Cristo agora vivem uma nova vida, uma nova liberdade para vocês frutificarem diante de Deus. Não é isso? Quem se converte a Jesus com fé e arrependimento no coração tem os seus pecados cancelados diante do Pai e não experimenta a maldição que vem da lei. Sendo assim, nós somos, portanto, livres da lei, mas cativados por Cristo. E é isso que nos torna mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que isso muda a nossa vida, irmãos? Por que esse texto é tão importante para a gente perceber a nossa salvação? Primeiro, nós devemos ter a certeza de que Jesus é o nosso Senhor. Ele deu por nós a sua vida, nos salvando da morte e do inferno. E eu digo para vocês que não há nada nem ninguém que pode colocar medo ou insegurança no coração de um crente que foi resgatado pelo Filho de Deus e que vive com essa certeza no coração gravado, sem titubear. Cristo já fez tudo por nós. É como se dizia nos tempos áureos da Reforma Protestante: solus Christus, somente Cristo, somente em Jesus Cristo há salvação. E nós não precisamos buscar qualquer outra coisa, senão ter a segurança em Jesus, descansar o nosso coração com relação à nossa salvação apenas no Filho de Deus e ter compromisso somente com Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós devemos ter a certeza de que o nosso Redentor é o nosso Senhor, que Ele nos livrou da maldição da lei, que Ele pagou a nossa conta, que era impagável para nós. E diante disso, meus irmãos, a gente ter a liberdade de viver para Cristo, de ler a Bíblia e em cada página da Bíblia enxergarmos o nosso Salvador, o nosso Redentor, que deu por nós a sua vida. E a partir desse fato, agirmos na vida com esperança, com boas atitudes, com bons relacionamentos, vivendo um bom casamento, vivendo uma boa vida em sociedade, fazendo bem ao próximo, com base no fato de que Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Nisso nós somos mais do que vencedores. Segundo, essa liberdade traz consequências responsáveis para o crente. E essa responsabilidade consiste em frutificar para Deus. É isso que Paulo diz no final do verso 4. Com base na graça de Deus, no amor de Cristo e no agir do Espírito Santo, é que eu e você somos capacitados para toda boa obra, nunca para nos acharmos bons, nunca para nos sentirmos mais espirituais, mas somente para agradar a esse Deus e para agradecer ao que esse Deus fez por nós, nos enviando Jesus Cristo para morrer numa cruz, para nos dar a verdadeira liberdade. Qual tem sido, meus queridos irmãos, a liberdade que eu e você estamos desfrutando hoje? A palavra de Deus nos mostra que nós somos vitoriosos, ou melhor dizendo, mais que vencedores. Não porque o nosso jeito de viver é bom, não, mas sim pelo que Jesus fez por nós. Será que nós estamos buscando outras liberdades senão esta? Não existe, queridos,
liberdade, vida em paz, regozijo, alegria e tranquilidade fora de Cristo, mas somente dentro de Cristo. E dizer que nós temos que viver dentro de Cristo significa que nós devemos andar como Ele andou, imitando a Jesus em todo o tempo, fazendo todas as coisas para agradar ao Pai de Jesus Cristo, como era assim que Ele fazia, observando isso, colocando o coração nisso e sendo transformado dia após dia por essa graça maravilhosa que já nos alcançou. Pense nessas coisas, medite com carinho na palavra de Deus, porque é isto que nos torna verdadeiramente vitoriosos e mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos orar, queridos irmãos. Eu sei que você que ouviu essa palavra tem o sentimento no coração, o desafio de não só entender a letra do que está escrito, mas praticar isso na vida. E para isso, nós também contamos com o auxílio de Deus. Ele nos capacita a toda boa obra e Ele que promove no nosso coração as grandes mudanças de que nós precisamos. Você que escreveu os seus pedidos de oração, você que mandou para nós no WhatsApp, nos grupos, é momento de agora, todos juntos, fecharmos os olhos e vamos clamar ao Senhor por cada um desses pedidos, testemunhos e agradecimentos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, ó Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente ou do porvir, ou poderes, ou altura ou profundidade, ou qualquer outra criatura poderá ser capaz de nos separar do teu amor que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, ó Deus.
É nisso que consiste a nossa esperança, ó Deus, não em qualquer outra coisa, Deus. Se temos Cristo no coração, Senhor, se Jesus está em nós e nós estamos em Cristo, Senhor, nós temos tudo e não precisamos de mais nada, Deus. Ó Senhor, que nos seja leve a vida, Deus. Que a nossa vida curta e breve, Senhor, seja empenhada tão somente em Te servir e Te agradar, Senhor, e fazer o que o Senhor determina, o que o Senhor manda. A gente, ó Deus, tenha a liberdade, Senhor, e a atitude, Deus, dada pelo Senhor, de cumprir, de obedecer, de fazer todas as coisas para Te honrar, Te glorificar e Te louvar, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, ó Deus. Muitas vezes, no entanto, não é assim que acontece. Muitas vezes andamos em pecado, Senhor, nos desviamos, desanimamos, nos irritamos, ó Deus, perdemos muitas vezes a capacidade de enxergar os Teus propósitos, de lidarmos com as crises, Senhor, com as dificuldades da vida. Isso porque somos imperfeitos, Senhor, somos totalmente limitados, ó Deus. Deus nos ajuda, Senhor Jesus, a vivermos de acordo com cada palavra que lemos nesse texto, ó Deus. Não mais atemorizados, Senhor, com medo de ir para o inferno, Senhor, mas totalmente tranquilizados no nosso ser, na nossa alma, na nossa mente e coração, pelo fato consumado na história de que Jesus morreu numa cruz em nosso lugar para nos salvar, ó Deus. Que essa seja a nossa esperança, Deus. E também, ó Deus, com base nisso, nós entregamos os nossos pedidos de oração, nossos agradecimentos, nossos testemunhos, também como forma de louvor ao Senhor, ó Deus. Que Tu os responda, que Tu estendas a Tua mão, Senhor, sobre aquele que vive crise, sobre aquele que passa dificuldades no seu lar, ó Deus, que suporta enfermidades, ó Deus. Quem sabe aqui, ó Deus, há muitas pessoas angustiadas, esperando resultados médicos, Senhor, respostas, ó Deus, de cirurgias, de exames, Senhor, de doenças na sua vida ou de algum parente, ó Deus. Nós queremos entregar nas Tuas mãos todos os nossos pedidos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, a fim de que o Senhor haja de acordo com a Tua boa vontade, ó Deus. Ensina-nos o Teu caminho, Senhor, para que nós enxerguemos a nossa vida como pessoas que são mais que vencedores por meio de Cristo, ó Deus. Nós não precisamos de mais nada, a não ser o nosso Salvador, vivendo dentro de nós, agindo mediante a Tua graça, ó Deus, nos orientando a viver, a tomar decisões, a nos relacionarmos com base, Senhor, na Tua mente, na Tua sabedoria e nos Teus propósitos, Senhor, sempre para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós pedimos e também Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que a paz de Cristo esteja com a sua vida. Que o Senhor te dê uma semana abençoada e você, com a graça de Deus, medite em cada uma dessas palavras que estão escritas nas Escrituras. Que isso aí seja para nós alimento sólido, fonte de vida, para uma nova mudança, para uma nova atitude, com base no Evangelho que já nos alcançou. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, fale da palavra de Deus. E no mais, que o Senhor te abençoe, te guarde e esteja com você, aonde quer que você vá, em nome de Jesus. Fique na paz e que Deus te abençoe.